Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 10 de julho de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Estamos hoje na lição de número 191 e essa lição declara: Eu sou o próprio Filho Santo de Deus. Eis a declaração da tua liberação da prisão do mundo. E aqui o mundo todo também é liberado. Não vês o que fizeste quando deste ao mundo o papel de carcereiro do Filho de Deus? Ou melhor, não era uma pergunta. Não vês o que fizeste quando deste ao mundo o papel de carcereiro do Filho de Deus. O que mais ele poderia ser, senão perverso e temeroso, cheio de medo das sombras, punitivo e selvagem, irracional, cego e insano de ódio. O que fizeste para que esse fosse o teu mundo? O que fizeste para que seja isso o que vês? Nega a tua própria identidade, e isso é o que resta. Olhas para o caos e declaras que ele é o que tu és. Nada do que vês deixa de testemunhar isso a ti. Não há sons que não falem da tua fragilidade, interna ou externa. Não há ar que respires que não pareça aproximar-te da morte. Não tens esperança alguma que não se dissolva em lágrimas. Nega a tua própria identidade e não escaparás da loucura que induziu esse pensamento estranho, antinatural e fantasmagórico que escarnece da criação e ri de Deus. Nega a tua própria identidade e estarás investindo sozinho contra o universo, sem um amigo, uma diminuta partícula de pó, contra as legiões dos teus inimigos. Nega a tua própria identidade e olharás para o mal, o pecado e a morte. Observarás o desespero arrancar das tuas mãos toda a migalha de esperança, nada te deixando a não ser o desejo de morrer. No entanto, o que é isso senão um jogo teu em que a identidade pode ser negada? Tu és como Deus te criou. É loucura acreditar em qualquer outra coisa além disso. Através desse único pensamento, todos são libertados. Através dessa única verdade, todas as ilusões desaparecem. Através desse único fato, a inocência é proclamada como parte de tudo para sempre, o núcleo central da existência de tudo e a garantia de imortalidade para todas as coisas. Mas deixa que a ideia de hoje encontre um lugar entre os teus pensamentos, e terás erguido a ti mesmo além do mundo e de todos os pensamentos mundanos que o mantêm prisioneiro. E desse lugar de segurança e liberdade voltarás e o libertarás. Pois aquele que pode aceitar a sua verdadeira identidade está verdadeiramente salvo. E a sua salvação é a dádiva que ele dá a todos, em reconhecimento para com aquele que indicou o caminho para a felicidade, que mudou toda a sua perspectiva do mundo. Um pensamento santo como este e tu estás livre. Tu és o próprio Filho Santo de Deus. E com esse santo pensamento também aprendes que libertaste o mundo. Não é preciso usá-lo com crueldade para então perceber nele essa selvagem necessidade. Tu o libertas da tua própria prisão. Não verás uma imagem devastadora de ti mesmo, andando aterrorizada por um mundo que se contorce em agonia, porque os teus medos depositaram a marca da morte no teu coração. Alegra-te hoje por ser tão fácil desfazer o inferno. É preciso apenas dizer a ti mesmo: eu sou o próprio Filho Santo de Deus. Não posso sofrer, não posso sentir dor, não posso sofrer nenhuma perda e nem fracassar em fazer tudo o que a salvação pede.
e com esse pensamento tudo o que olhas muda totalmente, né? Vou ler de novo. Eu sou o próprio Filho Santo de Deus. Não posso sofrer, não posso sentir dor, não posso sofrer nenhuma perda e nem fracassar em fazer tudo o que a salvação pede, né? A lição de ontem foi: eu escolho a alegria de Deus ao invés da dor, né? Um milagre iluminou todas as antigas e escuras cavernas, onde os ritos da morte ecoaram desde o início dos tempos, pois o tempo perdeu o controle que tinha sobre o mundo. O Filho de Deus veio em glória para redimir os perdidos, salvar os impotentes e dar ao mundo a dádiva do seu perdão. Quem poderia ver o mundo como se fosse escuro e cheio de pecado, quando o Filho de Deus veio novamente para, enfim, libertá-lo? Tu, que te percebes fraco e frágil, com esperanças inúteis e sonhos devastados. Tu, que nasceste apenas para morrer, chorar e sofrer dor. Ouve isto. A ti todo o poder te é dado, na terra e no céu. Nada é impossível para ti. Jogas o jogo da morte como se fosses impotente, miseravelmente atado à dissolução em um mundo que não te demonstra nenhuma misericórdia. Mas, quando fores misericordioso para com ele, a sua misericórdia brilhará sobre ti. Então, deixe o Filho de Deus despertar do seu sono e, abrindo os seus olhos santos, voltar mais uma vez para abençoar o mundo que fez. O mundo começou no erro, mas terminará no reflexo da sua própria santidade. E ele não mais dormirá e nem sonhará com a morte. Então, une-te a mim hoje. A tua glória é a luz que salva o mundo. Não detenhas a salvação por mais tempo. Olha o mundo à tua volta e vê o sofrimento que está lá. O teu coração não está disposto a trazer o descanso aos teus irmãos fatigados? Eles terão que esperar pela tua própria liberação. Ficam acorrentados até que sejas livre. Não conseguirão ver a misericórdia do mundo enquanto tu não a achares em ti mesmo. Eles sofrerão dor até que negues o seu domínio sobre ti. Morrerão até que aceites a tua própria vida eterna. Tu és o próprio Filho Santo de Deus. Lembra-te disso e o mundo inteiro será livre. Lembra-te disso e o céu e a terra serão um só, né? E quando o céu e a terra se unem, o que nós temos aqui, né? Num primeiro momento, nós temos o sonho feliz, né? Que é a primeira etapa da nossa, são os primeiros degraus da nossa escada ascensional, tá bom? Então essa lição de hoje, que é muito poderosa, declara: eu sou o próprio Filho Santo de Deus. Você é o próprio Filho Santo de Deus. Uma coisa eu posso garantir a vocês, gente, essa tríade ímpia, né, sobre a qual o curso nos fala, a crença no pecado, o nível de consciência da vergonha, a culpa e o medo, são eles que fazem com que nós fiquemos presos nessa matrix de controle, né? Que está sendo dissolvida, né? Por isso que o mundo está tão confuso, né? A matrix está ruindo, né? Nós estamos vendo a verdade, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então é isso, nós estamos vendo a verdade, nós estamos vendo que nós somos os criadores das nossas vidas e que infelizmente ainda estamos criando as nossas vidas a partir das nossas mentes erradas, né? As frequências luminosas estão chegando na Terra a cada dia que passa com mais força, mais pessoas estão despertando, mais pessoas estão enxergando, né, as verdades por trás desse muro de mentiras, desse muro de ilusões atrás do qual nós fomos condicionados a viver, né? Mentiras a respeito dos governos, das empresas de saúde, das empresas de alimentos, né? Tudo, né? Quem assistiu os vídeos que eu fiz no início desse ano, né?
lendo aquele livro do Dr. Joshua David Stone, que é Vencendo, Transcendendo o Ego Negativo, alguma coisa assim, que eu não me lembro, né? O Dr. Joshua David Stone teve mais de um dia, acho que a gente ficou uns 3 dias lendo um texto dele, no qual ele explicava pra gente como o sistema de pensamento do ego comanda todas as áreas das nossas vidas, né? A educação, a medicina, a religião, os governos, as regras que nós seguimos enquanto sociedade, né? E esse movimento atual, né, de coisas mais modernas, de progresso, que aparentemente seria a libertação da humanidade, ele é mais ego disfarçado. Mais ego ainda, completamente assim disfarçado. E inclusive isso tá ruindo, né? Tá tudo ruindo. Tá tudo ruindo. Por quê? Porque a quantidade de luz que chega no planeta hoje é absurda, né? Então hoje só não vê a verdade quem não quer, né? É impressionante às vezes para mim ver certas pessoas até de um nível de educação muito elevado, as pessoas acreditando em certas coisas, né? Mas por quê? A programação ela foi tão forte, nós fomos tão doutrinados desde a nossa mais tenra infância, que é necessária uma grande dose de humildade para a gente falar assim, nossa, eu passei a minha vida inteira sendo enganada sobre tudo. E agora eu vou ter que começar a descobrir as verdades que realmente tocam a minha alma, não é mesmo? E isso exige uma dose, né? Uma dose de boa vontade, uma dose de humildade, porque nós estamos reaprendendo a viver. Nós estamos reaprendendo como é que se diz? Né? Então nós estamos tendo que ter aí essa humildade de falar, nossa, eu fui enganado a vida inteira, meus pais foram enganados. Né? Nós vivendo aqui num sistema de crenças que só fala mentiras pra gente. Por quê? Porque é um sistema de crenças que nos mantém completamente escravizado, né? E isso é muito interessante, né? Eu ia falar alguma outra coisa aqui que eu acabei me distraindo aqui e me esqueci. Né? Esse sistema de crenças, ele é intencionalmente, ele foi intencionalmente desenhado para a gente ficar na ilusão da falta, da separação, da escassez, da perda. Nós estamos, gente, numa matrix de sofrimento. De sofrimento, vocês não tenham dúvida disso. O objetivo aqui é que nós permaneçamos vivendo vidas muito miseráveis, sobrevivendo, resolvendo um problema aqui para, sei lá, na semana que vem aparece um outro problema maior para eu resolver também. E por quê? Porque nós estamos criando tudo isso a partir de condicionamentos totalmente mentirosos, totalmente enganosos e totalmente manipuladores, né? A manipulação é essa, é nos manter escravos. Lembrei o que eu ia falar. Lembrei do filme Matrix original de 1999, que eu sugiro a todos vocês que assistam novamente, né? Na hora em que o Morpheus vai contar pro Neo o que é isso aqui, né? Ele fala, isso aqui é uma Matrix. E as pessoas estão tão dependentes do sistema que se você tentar acordá-las, elas vão se revoltar. Elas não vão permitir. Não vão. E ainda vão crucificar o mestre que vier dizer que é diferente. Entendeu? Ainda vão querer crucificar você. Então, qual é a melhor postura? A postura da neutralidade. A postura da neutralidade é aquilo que a minha professora sempre falava, a minha professora de um curso em milagres. Eu não tento convencer ninguém a fazer nada, eu não tento convencer ninguém a pensar do jeito que eu penso, né? As pessoas que chegavam naquela sala de aula,
que iam uma vez por semana ter aulas com ela eram as pessoas que ali escolhiam estar, né? Você ensina sendo, o outro aprende fazendo. Ouvi isso durante quase 10 anos na minha vida. Toda semana eu estava lá com ela, né? Toda semana estávamos lá juntas, né? Você ensina sendo, o outro aprende fazendo. Ah, mas a maneira como o outro está vendo a realidade, a maneira como o outro percebe a realidade é completamente equivocada. Tá, se ele me pedir a minha percepção, eu vou dar. Se ele não me pedir, não vou dar, né? Hoje aconteceu uma coisa curiosa comigo. Eu fui olhar no meu Instagram e vi uma pessoa que eu sigo fazendo umas declarações, assim, uma pessoa que inclusive eu admirava bastante, fazendo umas declarações aí de incitação de ódio, né, a uma determinada figura política. E eu falei assim, eu vou fazer um comentário aqui, porque esse menino, ele tá muito equivocado, né? E além do mais, mesmo se ele estiver certo, ele não ganha nada com esse tipo de postagem. Aí eu falei assim pra mim, você vai se meter nessa polêmica? Você está enxergando aqui, está te sendo mostrado por A mais B o que se passa dentro da cabeça dessa pessoa. Você vai dizer que não é assim? Você vai dizer vai dizer para essa pessoa que ela tá incitando separação de grupos, né? Esse discurso do o branco contra o preto, o pobre contra o rico, o judeu contra o cristão, o muçulmano contra o judeu. É isso? Você já sabe qual é a raiz disso. As ideias nunca deixam a sua fonte. De onde vêm as ideias? Essas ideias vêm do ego desse rapaz. Uma pena, uma pessoa super jovem, né? Uma pessoa com um futuro promissor, aparentemente. E aí eu falei assim, não, eu não tô aqui para ensinar ninguém a viver. As pessoas que precisarem de mim como professora de espiritualidade vão me encontrar, né? E aí simplesmente eu me limitei a deixar de seguir a pessoa. Com muita tristeza. Mas eu deixei de seguir porque eu não posso continuar seguindo uma pessoa que publica um post tão programado pelo ego daquele jeito. E a pessoa acha que está fazendo um bem. A pessoa acha que está fazendo um bem. E você vai ver os comentários e um monte de pessoas aplaudindo. Então, gente, nós vivemos num momento muito delicado. É o apocalipse, literalmente. Estamos no apocalipse. Estamos literalmente no apocalipse. Não sei se já começamos as grandes tribulações, né? Tampouco estou preocupada com isso, né? Porque acredito que quando se diz lá na Bíblia que nós temos que fugir para as montanhas são os níveis elevados de consciência, né? Mas é isso, a coisa me parece que vai ter que piorar ainda um pouco para as pessoas que ainda não despertaram poderem despertar, como uma tentativa final do universo de levar um maior número possível de pessoas para esse processo ascensional, né? Que está sendo aguardado por várias civilizações extraplanetárias, exoplanetárias, para falar o português mais bonito, né? Civilizações em planetas que já passaram pelo momento que a humanidade está passando. Já passaram, né? Se vocês pegarem os textos hindus, nós estamos na Kali Yuga, a era da escuridão da humanidade. Vai ter um fim. Vamos despertar. Né? Este curso é obrigatório, só não é obrigatório o momento em que tu decides fazê-lo, né? Mas este curso é obrigatório. Então, eu acho que o nosso papel hoje, lendo essa lição belíssima que declara eu sou o próprio Filho Santo de Deus, e eu posso estendê-la e olhar para o meu irmão, para esse meu irmão, né? Eu vou fazer isso agora. E eu posso alcançar a mente dele dizendo:
você é o próprio Filho Santo de Deus. Quem sabe com esse pensamento esse rapaz não desperte? Quem sabe? Né? Talvez ele ainda precise de muitos pensamentos. Mas isso é uma coisa que a gente pode fazer. Nós podemos hoje mentalizar aquela pessoa que eventualmente possa estar nos causando problemas e problemas aqui no mundo do fenômeno. E nós podemos dizer, você, meu irmão, você é o próprio Filho Santo de Deus. Você, minha irmã, é a própria Filha Santa de Deus. Ponto. A sua manifestação fenomênica ainda não é congruente com isso. Assim como a minha manifestação fenomênica não é 100% congruente com isso, mas nós estamos no caminho. Nós estamos buscando uma manifestação no mundo do fenômeno que seja a mais fidedigna possível com essa declaração. Eu sou a própria Filha Santa de Deus. E quando eu afirmo isso, o que eu faço? A mesma coisa que eu fiz nas lições anteriores. A paz de Deus está brilhando em mim agora. Sinto o amor de Deus dentro de mim agora. Escolho a alegria de Deus ao invés da dor. Eu estou convocando, eu estou acordando o Cristo dentro de mim. E isso eu posso fazer. Mesmo se eu estiver lá na prisão na Síria. Eu posso fazer. E quando eu acordo o Cristo em mim, inegavelmente eu estarei contribuindo para acordar o Cristo no meu irmão. Acordar no sentido de despertar, né? Eu sou o próprio Filho Santo de Deus. Não posso sofrer, não posso sentir dor. Não posso sofrer nenhuma perda e nem fracassar em fazer tudo o que a salvação pede. Pronto, eu estou acordando o Cristo no meu irmão. Tá bom? Muito bem. Lição do dia 10 de julho, lição não, né? Texto do dia 10 de julho do livro A Linguagem da Liberdade. Terminando relacionamentos. É preciso coragem e honestidade para terminar um relacionamento com amigos, amantes ou colegas de trabalho. Às vezes pode parecer fácil deixar o relacionamento morrer por falta de atenção, do que arriscar-se a terminá-lo. Às vezes pode parecer mais fácil deixar a outra pessoa assumir a responsabilidade de terminar o relacionamento. Podemos ser tentados a assumir uma posição passiva, em vez de dizer como nos sentimos, o que desejamos ou não desejamos ou o que tensionamos fazer. Começamos a sabotar o relacionamento, esperando forçar a outra pessoa a fazer o trabalho difícil. São formas de terminar um relacionamento, mas não são as mais honestas ou as mais fáceis. À medida em que caminhamos nessa estrada de cuidado próprio, aprendemos que, quando é hora de terminar um relacionamento, a maneira mais fácil é sermos honestos e diretos. Não estamos sendo carinhosos, gentis ou amorosos, evitando a verdade, se sabemos qual é a verdade. A verdade é que aquela relação chegou a um termo. Não estamos poupando os sentimentos da outra pessoa, sabotando o relacionamento, em vez de aceitar o fim ou a mudança e fazer algo sobre isso. Estamos prolongando e aumentando a dor e o desconforto para o outro e para nós mesmos. Se não sabemos se estamos em cima do muro, é mais razoável e honesto dizer isso. Se sabemos que é hora de acabar um relacionamento, diga isso. Terminar nunca é fácil, mas não facilitamos isso sabotando, sendo indiretos ou mentindo sobre o que desejamos e precisamos fazer. Diga o que tem a dizer com amor e honestidade, quando chegar a hora. Se confiamos e ouvimos a nós mesmos, saberemos quando e como dizer. A oração. Hoje me lembrarei de que a honestidade e a franqueza aumentam a minha autoestima. Deus, ajude-me a libertar-me do medo de reconhecer o meu poder de tomar conta de mim mesmo em todos os meus relacionamentos, né? E isso aqui, né, gente, me parece ser especialmente válido para os relacionamentos amorosos, não é mesmo? Porque a gente às vezes quer partir e não temos coragem de dizer
pro outro que a relação terminou, né? Enfim, é isso. Que hoje possamos ser honestos com nós mesmos e com os outros, né? Às vezes também é bom, antes de a gente chamar a pessoa para ter uma conversa mais pesada, a gente pode escrever uma carta para ela falando tudo, aquela dica que eu dou para vocês. E aí então queimamos a carta, entregamos todos aqueles sentimentos, ressentimentos, mágoas, rancores, né? Tudo aquilo que não está nos batendo bem naquela relação, ao Espírito Santo, queimamos a carta e depois nós podemos partir para conversar com aquela pessoa de uma maneira um pouco mais leve, com o coração mais leve, tá bom? Minha sugestão para cada um de vocês. Vamos agora para a leitura do livro Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros. Aí ela tem uma sessão aqui que eu vou fazer uma adaptação aqui da tradução, dizendo assim: os fracos não são permitidos no sucesso sagrado. Ninguém atinge a grandeza jogando pequeno. Frase de Harry Gray. Primeiramente, eu estava deliciada em ter um tempo, né? Um tempo maior para mim, né? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, peraí. Um tempo maior para mim. Uma pausa, né? Para descansar, isso mesmo. Mas muito rapidamente, a alegria de não fazer praticamente nada murchou em frustração e impaciência. Eu queria saber qual era o meu próximo passo e eu queria saber agora. A rendição, por definição, significa soltar o controle. Um conceito assustador para nós que somos malucos do controle, né? Eu sentia como se tivesse sido jogada num mar de incerteza, imaginando se jamais seria produtiva novamente, me preocupando com o que as pessoas poderiam estar pensando. E o meu ego estava se rebelando. Faça alguma coisa, ele gritava. Escreva um livro. Faça dinheiro. Você é uma preguiçosa, né? Eu comecei a ficar com raiva, irritada, frustrada, né? Impaciente, agitada. Tentava como podia, mas era difícil me sentar e ficar quieta. Eu me mantinha me levantando, procurando por um brilho labial, me sentando, procurando alguma coisa para comer, sentava de novo. Ups, então eu preciso de um lenço de papel. E, meu Deus, eu não tenho lenço de papel. E então eu vou para a loja comprar um lenço de papel. Eu chamo isso de síndrome dos viciados em negócios. E está epidêmica, né? Essa síndrome está epidêmica entre as pessoas, entre as mulheres. Os negócios são a nossa droga de escolha. Nós escondemos, né? Cada pedacinho das nossas vidas com tanta atividade que nós perdemos o contato com aquilo que é verdadeiramente essencial e com aquilo que é verdadeiramente irrelevante, né? Então agora a gente não sabe mais o que é o essencial e não sabemos mais diferenciar o que é o essencial do que é irrelevante. Nós estamos correndo de um lado para o outro, fazendo tudo aquilo que cada pessoa espera, dirigindo, limpando, fazendo trabalho voluntário.
E estamos convencidas de que essa é a nossa obrigação como mulheres, né? Acho que de certa maneira os homens também passam por isso, né? Mas nos peça para aliviarmos a nossa carga, na verdade dizendo não para uma tarefa. E nós começamos a entrar em pânico, como se o nosso mundo fosse se estilhaçar se nós diminuíssemos o ritmo. A verdade é que nós nos tornamos tão controlados pelos deverias e pelos tenho que perdemos de vista aquilo que nós genuinamente valorizamos. Erin, a executiva do ramo de seguros, deixou o retiro imaginando qual seria o novo caminho que ela deveria tomar que verdadeiramente fosse inspirá-la. Na sua busca para resolver esse mistério, ela confessou: eu estava frenética, estava tentando descobrir o que era ferozmente e prematuramente, porque eu estava tão desconfortável, vivendo na pergunta, né? Qual é o meu próximo passo? Qual é o meu próximo movimento? O que eu devo fazer agora? O universo, por favor, mostre-me, né? Você pode fazer essas perguntas para o universo, né? Universo, por favor, mostre-me, né? Onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, com quem eu devo falar, o que eu tenho que dizer para essa pessoa, né? Lição lá a 71 do livro de exercícios, tá? Em vez de se sentar calmamente, Erin, então, ela mergulhou no autoaperfeiçoamento. Eu gastei mais de $1.000 em 3 cursos diferentes. Eu contratei um treinador, um mentor, que me custou $15.000. Como frequentemente acontece, Erin estava buscando do lado de fora aquilo que pode apenas ser encontrado do lado de dentro. É a velha estratégia do ego: busca e não acharás, né? Porque nós estamos buscando no lugar errado. Stephen King disse isso muito bem. Então, após tudo isso, no final das contas, né? Aquele grãozinho de areia, né? Na concha da ostra é que faz a pérola. E não a pérola, não os seminários de como fazer pérolas com as outras ostras, né? Olha que legal, convidando a gente para uma vivência, né? Convidando a gente para uma vivência, para uma internalização, né? Gostei dessa analogia. E a capa do livro dela, eu não tenho como mostrar para vocês agora porque o meu livro é virtual, né? É uma grande ostra com uma super pérola, uma pérola linda dentro, tá? É a capa do livro, Sucesso Sagrado, tá? Se nós verdadeiramente aspiramos à grandeza, então devemos permitir que esse enervante grão de areia de incerteza seja semeado na nossa psique e dar a ele o tempo para ser convertido em pérolas de sabedoria e clareza. Seminários, embora frequentemente sejam muito úteis, jamais poderão substituir a rendição. De outra forma, o crescimento pessoal seria simplesmente um negócio utilizando uma virtuosa máscara. Eu gastei os últimos 10 anos da minha vida tentando descobrir como ser uma melhor versão de mim mesma, indo a seminários, contratando mentores, lendo livros de autoajuda. Eu também estou nesse movimento aqui, estou lendo para mim, né? Diria para vocês que eu passei as últimas muitas décadas da minha vida fazendo isso, né? Inclusive eu me lembro agora que quando eu fiz uma mudança importante na minha carreira, isso aconteceu há
8 anos atrás, eu contratei um mentor, mas ele era um mentor holístico, como ele se intitula. E o processo que eu fiz com ele foi muito legal, me ajudou a ter muita clareza, né? Então, Erin finalmente tomou consciência disso. Agora é o momento de simplesmente viver a minha vida como a mulher na qual eu me tornei. Uau! E esta é uma grande transição para mim. Como qualquer droga, os negócios, o trabalho, não são apenas... eles podem ser um tranquilizante, né? Não são apenas um tranquilizante, mas podem ser uma perigosa forma de auto-engano. Nós nos enganamos, nos sentindo produtivos, quando na verdade nós estamos impedindo o nosso próprio progresso. Eu convido você a começar a notar todas as atividades infindáveis que você colocou, né, na sua vida. Tome então algumas respirações profundas e limpe o seu. Deixa eu ver o que ela quer dizer aqui, porque tá estranho. É isso mesmo, né? Limpe o seu prato tanto quanto possível, né? Charlene White, a vice-presidente da companhia de finanças que eu mencionei anteriormente, explicou essa percepção da seguinte forma: a distinção para mim a respeito de como eu estava antes do retiro Não, a distinção para mim é que antes do retiro eu estaria fora, eu ainda estaria exausta. Em vez de comungar com a minha alma, eu estaria cansada e então tentando me recuperar. A diferença para mim, né, é que antes do retiro eu estaria num estado de exaustão, em vez de comungar com a minha alma. Eu estaria cansada e então tentando me recuperar desse cansaço, né? Então é isso. Um tempo para nós. E aí, vou dizer uma coisa para vocês. Ela começa esse texto, intitulando o texto, né? Os fracos não são permitidos. Ela faz uma piadinha aqui, mas se eu for tentar traduzir isso para o português, não vou ter muito sucesso e talvez até use ali um termo mais antiquado e acabe ofendendo alguém sem querer. Então, os fracos não são permitidos nesse movimento de rendição, porque esse movimento de rendição é realmente assustador. Não sei o que fazer, o que eu faço, não sei qual é o próximo passo. Então eu vou ter que fazer esse movimento para dentro, né? Eu vou ter que fazer esse movimento para dentro. E eu imagino que se você está assistindo esse vídeo, de alguma forma você está precisando assistir esse vídeo nesse momento da sua vida. Se você está me ouvindo falar sobre rendição, assim como eu estou me ouvindo falar sobre rendição, você precisa se render em uma ou mais áreas da sua vida para permitir que esse botão de rosa desabroche, esse botão de rosa que está aí dentro do seu coração, pronto para desabrochar, desabroche. Mas é um movimento né? É um movimento para dentro. É um movimento de pedir orientação para a vida, para o universo. Não é mesmo? É esse movimento. E tá tudo bem, né? É o respirar fundo, talvez eu ir fazer uma aula de yoga, eu olhar para dentro, eu me reconectar comigo, eu me acalmar, eu tomar o meu floral, para aqueles de vocês que estão tomando a fórmula floral de 2025, ou sei lá, você tem um outro terapeuta floral que faz seus florais, né? É um convite para esse movimento.
interno, né? É um convite, gente. E num primeiro momento nós ficamos muito desesperados mesmo. Como é que eu vou dar conta disso? Eu não vou dar conta de ficar quieto, né? Mesmo que seja esse ficar quieto, ficarmos quietos dentro das nossas possibilidades. Tá, agora eu vou tirar um tempo para eu meditar. Agora eu vou tirar um tempo para eu ir a uma igreja. Você pode ir numa igreja e não assistir uma missa, mas você pode levar um livro de orações e ficar numa igreja rezando. Se as igrejas te fizerem bem. Eu faço muito isso, né? Eu não assisto mais missa, mas de vez em quando eu vou na igreja. Eu vou na igreja para agradecer, eu vou na igreja para pedir, para orar. As igrejas me trazem um senso de conexão com o Criador, né? Especialmente aquelas que têm uma arquitetura particularmente bela, né? São obras de primas, né? Da arquitetura humana. Então é isso, né? E aí estamos aqui nesse movimento em que os fracos não são permitidos. Temos que ser fortes, fortes para olharmos para dentro. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Sejam fortes. Sejam fortes para pararem de buscar as respostas fora e começarem a encontrar as respostas dentro. Eu sou o próprio Filho Santo de Deus. Não posso sofrer, não posso sentir dor, não posso sofrer nenhuma perda e nem fracassar em fazer tudo o que a salvação pede. Você é o próprio Filho Santo de Deus. Todos nós somos os próprios Filhos Santos de Deus, tá bom? Nunca se esqueçam disso. Essa é a verdade da vida. Essa é a verdade dos nossos seres. No final das contas, nós estamos aqui apenas brincando de jogo de realidade virtual com um avatar de jogo que é o nosso ego, corpo, personalidade, que definitivamente não é o nosso ser real, tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.